Daniel Alves, conversando com o canal do YouTube do Zico, ele deu algumas declarações sobre ele no time do São Paulo e sobre o jogo do São Paulo. E a gente separou algumas aspas, como a gente gosta de falar, algumas partes da entrevista. Olha só, essa é uma parte, ó. Eu falei para o clube, cara, se vocês me colocarem de lateral direito em um time que não está acostumado a jogar coletivamente, vocês estão cometendo uma loucura com vocês mesmos. Como que você faz um investimento em um jogador que pode ajudar a sua equipe a ser muito melhor, muito mais equilibrada, gerar muito mais jogo, muito mais ocasiões de gol e o coloca pegando a uma partezinha do campo? Eu não sei se a gente tem uma outra aspas dele, foi a que eu mais gostei com relação à entrevista. É grande, mas eu vou tentar ser rápido. Não é demagogia e nem tentar colocar ninguém abaixo de mim. Mas em nível de entendimento de futebol e psicológico, eu estou um pouco à frente dos meus companheiros pela experiência, por conhecer diferentes campeonatos aqui no Brasil. Ele falando por conhecer diferentes campeonatos e por isso que ele está à frente dos jogadores aqui do Brasil. O campeonato é o Campeonato Brasileiro é um campeonato dos mais difíceis em nível técnico, mas em nível tático e de jogo coletivo não é. Fica para trás de todos os lugares que passei. O que vai diferenciar nossa equipe e está diferenciando hoje em dia é que o nosso treinador, o capitão do nosso barco, está conseguindo fazer as pessoas entenderem que o nosso jogo coletivo vai se destacar que o jogo coletivo do São Paulo vai destacar todos os jogadores no lado individual. André Cavalcante, você concorda com o Daniel Alves que de repente no lado intelectual do futebol ele está acima de todos os seus companheiros no São Paulo e que esse coletivo do São Paulo vai fazer os jogadores melhorarem com o Fernando Diniz? Eu acho, Theo, que a palavra não seria essa que foi utilizada pelo Daniel Alves, né, de nível intelectual. Não seria intelectual o termo que eu utilizaria. Eu utilizaria experiência mesmo, vivência de jogo. Isso o Daniel Alves tem sim de sobra. Eu acompanho muitos jogos do São Paulo em loco e também conversando com jogadores antes, depois dos jogos, acompanhando o dia a dia no centro de treinamento da Barra Funda. Então posso falar com certa propriedade de que o Daniel Alves, ele destoa dos demais jogadores e destoa sim de grande parte dos jogadores em ação hoje no futebol brasileiro. O Fernando Diniz e o São Paulo trouxeram o Daniel Alves com esse grande projeto dele ser um meio-campista, de ser o cara do time. E aí houve um pouquinho de equívoco no começo, né? Porque como ele queria ser o camisa 10, como o São Paulo também queria utilizá-lo em um setor do campo que ele fosse mais decisivo, o Daniel Alves chegou a jogar muito tempo como se fosse o meia atacante ou ponta de lança, aquele meio campista que encosta no atacante, muitas vezes fica jogando até de costas para o zagueiro, e aí o Daniel Alves foi mal, foi mais um jogador, não aparecia esse futebol que eu acabei de citar do Daniel Alves com muita experiência e que destoa tecnicamente dos demais. Ele sofreu muito com isso, acabava passando batido nos jogos, ou a gente via o Daniel Alves sucumbindo à marcação dos adversários, até que o Fernando Diniz encaixou um outro jeito dele jogar, né? Já que tem o Ranfran na lateral direita, uma outra grande contratação, não dava para deixar o Ranfran no banco de reservas, o Daniel Alves recuou um pouquinho. Hoje a posição do Daniel Alves seria mais ou menos a de segundo volante, um meio campista ali, sem tantas obrigações de defesa, apesar dele voltar assim para recompor, e pegando a bola de frente para armar as jogadas de frente, sem estar de costas para os zagueiros. E antes da parada da pandemia, a gente já viu o Daniel Alves resolvendo os jogos para o São Paulo, praticamente carimbando todas as bolas, todas as jogadas ofensivas do tricolor, vinha jogando muito bem. Então eu acho assim, o Daniel Alves é esse cara assim, tecnicamente de um nível superior, assim, dá pra gente citar outros jogadores do Flamengo, tem vários desses jogadores também da mais alta prateleira em ação aqui no Brasil. Mas não diria que ele intelectualmente é mais privilegiado. Acho que a experiência dele, a vivência dele e a técnica dele, isso sim, essas qualidades são superiores. E esse fato do Fernando Diniz ter encontrado essa posição de segundo volante, de jogador construindo as jogadas, fez muito bem para o São Paulo e para o Daniel Alves. Era um dos times que eu tinha muita curiosidade de ver quando o futebol foi paralisado. Vamos ver se o São Paulo, quando voltar, vai retomar de onde parou, talvez ter algum tipo de problema para retomar aquele nível. Mas era algo que estava dando esperanças para o torcedor são paulino, Theo.
Agora, na entrevista que eu li 2 vezes, vou ler de novo. Na entrevista ele coloca que o intelectual que ele fala é do lado do futebol. Ele não falou que intelectualmente do lado de cultura ele é superior. Ele falou intelectual no futebol eu me sinto superior aos meus companheiros. Rodrigo Bueno, eu gosto disso. Eu gosto, concordando ou não, mas eu gosto de jogador que se posiciona e que fala de jogo, que fala de bola. Eu concordo com absolutamente tudo que o Daniel Alves falou. É que no Brasil a gente não está acostumado a ver jogador se posicionar ou tratar de forma muito clara, ou é cheio de dedos para não melindrar ninguém, o adversário, o treinador, o companheiro, a imprensa. Então ficam aquelas entrevistas normalmente muito repetitivas, monótonas, sem sentido, sem sal. Tudo que ele falou faz sentido. A inteligência é algo fundamental em todas as áreas da humanidade. A inteligência é um mérito. Então não quer dizer que ele sabe mais de matemática, física, química do que os outros jogadores. Dentro do jogo, o esporte, quem vai jogar futebol, tem jogador que é mais inteligente que o outro. Não é uma competição para ver quem vai passar no vestibular. É questão de bola. O cara que tem uma visão de jogo, ele antevê uma jogada. O pessoal falava de um chamado terceiro olho, um olho na nuca. O cara que tem um entendimento, uma inteligência tática, sabe perceber o que está acontecendo com o adversário, mudança de posicionamento, que é algo que você pega muito com experiência. Mas tem muito jogador que fica experiente e não aprende. O cara é burro em termos futebolísticos. Então, eu entendo o que o Daniel Alves está falando. E a experiência que ele teve na Europa, com grandes treinadores, Guardiola, Barcelona, seleção brasileira, olha quanta gente com quem ele trabalhou. Claro que ele vai pegando alguns conceitos, algumas ideias. E eu entendo, eu fui um dos poucos caras que no começo, quando ele chegou no São Paulo, defendiam a presença dele no meio campo e entendia o que ele estava querendo dizer. Ele, como lateral direito preso ali, ele não ia ser tão útil para o São Paulo como é no meio campo. Para mim, o que aconteceu? Ele virou o melhor jogador do Campeonato Paulista. Ele é o jogador que está mais passes. Lógico que o campeonato parou, né? O São Paulo estava bem, em alguns lances foi até prejudicado pela arbitragem, senão eu acho que teria feito a melhor campanha. Mas ele é o cara que mais cruza certo, o segundo em desarmes, o que melhor passa, ele participa ativamente do jogo do São Paulo. Ele virou peça fundamental. Lateral direito, ele ficaria mais limitado. Mesmo na seleção brasileira, em jogos importantes, Copa América 2007, na Venezuela, que o Brasil ganhou, ele faz o terceiro gol jogando mais adiantado. Na final da última Copa América, que ele também foi destaque, depois entrou o Militão, ele jogou mais adiantado também na reta final. Então ele pode e deve jogar no futebol brasileiro e fazer a diferença para o São Paulo mais adiantado. Está se entendendo bem com o Tietê, com o Fernando Diniz. Então, seria, acho que pelo preço que ele custa, 1,5 milhão por mês, para ficar preso no lateral, fazendo cruzamento, acho que ia ser muito pouco. Então, eu entendo perfeitamente as palavras dele e que legal ter um jogador que se posicione e fala de tudo abertamente, sem problema, sem medo.